Urgente. A toga é mais forte que o voto. Sim, patriotas, o STF agora quer ser rei, rainha, príncipe herdeiro e ainda o bobo da corte, tudo ao mesmo tempo. O povo elege um presidente, vota num Congresso com 383 deputados dizendo não ao aumento de imposto. Mas aí vem o iluminado Alexandre de Moraes com sua caneta sagrada e diz: calma lá, quem manda aqui sou eu. Resultado? O decreto de Lula foi pro limbo. A decisão do Congresso? Idem. E a democracia? Ah, essa vai rezando para não ser a próxima sacrificada no altar da judicialização. O STF não apenas interveio, ele reinou. Chamou audiência, travou os dois lados e se posicionou como o árbitro divino da bagunça que ele mesmo estimula. Enquanto isso, a turma patriota assiste, de verde e amarelo, perguntando: onde está a soberania popular? O Brasil virou um feudo togado, onde o povo paga imposto, vota e obedece, mas não decide. Em pleno século XXI, vivemos uma idade média com Wi-Fi, e a espada agora é uma liminar. Olá, patriotas! Bem-vindos ao Alvo da Notícia, o canal onde a verdade tem verde e amarelo e a toga não cala o nosso patriotismo. Hoje o assunto é grave. O STF resolveu dar uma rasteira no Congresso e no Planalto ao mesmo tempo. O povo vota, mas a palavra final vem de quem nunca enfrentou uma urna. Se você é contra essa ditadura de toga, já se inscreve no canal, ativa o sino e prepara o peito, porque o Brasil precisa de quem não abaixa a cabeça. Vamos direto ao ponto. Tudo começou com mais uma genialidade do petismo: aumentar impostos sem consultar ninguém. Afinal, quem precisa de parlamento quando se tem uma caneta e um plano de arrecadar mais? Lula resolveu lançar um decreto aumentando a mordida no bolso do povo. Nada de passar pelo debate, nada de diálogo, só ele e sua sanha arrecadatória. Mas o Congresso, num raro momento de lucidez e coragem, respondeu à altura. Com 383 votos, sim, quase a totalidade, os deputados aprovaram um projeto de decreto legislativo cancelando a brincadeira. Uma vitória do bom senso? Talvez. Uma prova de que ainda existe resistência? Certamente. Porém, como num roteiro ensaiado, o presidente apelou para a instância superior, o Supremo Tribunal Federal. E não demorou. O processo caiu no colo do sempre atuante Alexandre de Moraes, aquele que muitos já veem não como um juiz, mas como uma espécie de líder supremo institucional. Em vez de julgar, ele resolveu inovar. Travou os dois lados. Sim, meus caros, nem o decreto do Executivo, nem o contra-ataque do Legislativo valeriam mais. Tudo suspenso, tudo paralisado, até que o próprio Moraes decida, como um imperador moderno, quem tem razão. E a justificativa? Uma audiência de conciliação, como se estivéssemos falando de um desentendimento entre vizinhos e não de uma disputa entre dois poderes da República. A Corte se posiciona como um centro de mediação emocional entre Executivo e Legislativo. Agora, além de julgar, também aconselha, orienta, harmoniza. É o judiciário terapeuta, um STF zen. Inacreditável. A resposta no parlamento foi imediata: indignação geral. Deputados da base, da oposição, do centrão, todos perplexos com o tamanho da ousadia judicial. Até Flávio Dino, recém-egresso da corte, fez cara feia. Disse que esse tipo de conflito deve ser resolvido politicamente, ou seja, fora da alçada judicial. O recado foi sutil, mas claro. O STF está metendo o bedelho onde não devia. E essa postura não é novidade, já virou costume. Governo tenta algo polêmico, é barrado politicamente e, em vez de dialogar ou recuar, corre para os braços do Supremo. Um ciclo que parece não ter fim. O judiciário virou a babá institucional da esquerda. Quando não conseguem impor pela via democrática, tentam pela via judicial. E o STF, como um bom aliado ideológico, quase sempre acolhe. É preocupante, não apenas pela inversão de funções, mas pelo precedente que se consolida. Hoje é um decreto, amanhã pode ser qualquer outra medida. E com isso, o Brasil vai se acostumando com uma realidade em que o Supremo não apenas interpreta a lei, ele a fabrica, a impõe e a faz valer à sua maneira. E quem são esses ministros? Representam quem? Foram eleitos? Prestaram contas ao povo? Não, são indicados, sabatinados com tapinhas nas costas e depois ganham assento vitalício no topo da hierarquia institucional. E quem são esses ministros? Representam quem? Foram eleitos? Prestaram contas ao povo? Não, são indicados, sabatinados com tapinhas nas costas e depois ganham assento vitalício no topo da hierarquia institucional. Tem poder, prestígio, blindagem
malandragem e nenhuma prestação de contas. Enquanto o cidadão comum aperta o cinto, paga imposto e tenta sobreviver, esses senhores decidem como o país deve funcionar, sem ouvir ninguém. Essa mania de judicializar tudo é veneno para qualquer democracia. A política se esvazia, o debate desaparece, e no lugar da negociação entra a ordem judicial. O judiciário vira protagonista, herói, vilão e roteirista da história nacional. E o povo? Apenas figurante, espectador de um espetáculo institucional que finge representar a vontade popular, mas na prática só perpetua o domínio de quem se esconde atrás da toga. E o mais grave, o STF já não se limita a dizer o que é legal. Agora ele define o que é moralmente aceitável, o que pode ser dito, votado, decidido. É o novo censor de valores nacionais. Quem discorda está errado. Quem questiona é golpista. Quem pensa diferente é silenciado. Estamos diante de uma distorção gigantesca do sistema republicano. A República virou teatro e o Supremo o diretor da peça. O Legislativo virou figurante, o Executivo um coadjuvante e o povo, bem, esse continua pagando a conta e sendo chamado de extremista se ousar reclamar. É isso que estamos vivendo, uma democracia de fachada, com decisões centralizadas, poderes invertidos e uma Suprema Corte que mais parece uma monarquia togada. E ainda querem que a gente acredite que isso é normal. Vamos direto ao ponto sem enrolação. O Supremo passou dos limites. O que vimos foi um ato de arrogância institucional. Alexandre de Moraes mandou parar tudo e convocou os dois lados como se fosse tutor de um jardim de infância político. O Executivo tentou legislar por decreto, o Congresso reagiu democraticamente e o Judiciário mandou os dois calar a boca. E ainda dizem que vivemos numa democracia plena. O que temos na prática é um sistema onde o voto vale menos do que uma liminar, onde um ministro indicado por Lula ou Dilma tem mais poder do que 383 deputados eleitos pelo povo. Isso é inaceitável e é por isso que os patriotas precisam abrir os olhos. O STF virou um monstro institucional, um leviatã togado que engole leis, eleições, vontades populares e ainda exige aplausos. E quando alguém questiona, a resposta é sempre a mesma: fake news, discurso de ódio, antidemocracia. Ora, se defender a Constituição virou crime, estamos mesmo num estado de exceção. É hora de reagir, pacífica e democraticamente sim, mas com firmeza. O Brasil não pertence a 11 senhores intocáveis. O país é do povo, e o povo não pode mais aceitar calado essa usurpação. Então, patriotas, a gente pergunta, é esse o Brasil que queremos? Onde um ministro impede dois poderes eleitos de funcionar e se coloca como tutor da política nacional? Onde um juiz decide o que pode ou não pode entrar em vigor, ignorando 383 votos e a canetada do próprio presidente? O STF já ultrapassou o limite da interpretação constitucional. Agora, ele reescreve as regras do jogo conforme sua vontade. E quem discorda é perseguido, censurado, rotulado? Isso não é justiça, é abuso de poder. Comente aqui embaixo o que você acha dessa situação. O Supremo ainda é um tribunal ou virou o governo paralelo do Brasil? Compartilhe esse vídeo, porque a informação é nossa melhor arma. E lembre-se, só há ditadura onde o povo se cala. Aqui, a gente grita, e grita alto.